Seja muito bem-vindo, então, a mais um vídeo do canal do Núcleo de Empreendedorismo Tecnológico e Inovação do Campus Salvador do IFBA. Observe o que vamos tratar neste vídeo. Chega um momento que dentro do Marlin eu preciso informar ao programa quantos passos por milímetro cada motor tem que andar. Isso significa que, para que o eixo X, o eixo Y, o eixo Z caminhem 1 milímetro, o motor de passo respectivo ou os motores de passo respectivos precisam dar X passos. Então é isso que vamos tratar agora. Eu preciso, além de descomentar esta linha, como ela está agora descomentada, eu preciso dizer esta informação para o programa. E é isso que eu vou tentar explicar para você agora, através desta planilha. Então, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção é sobre os modelos dos motores. Espera-se que todos os motores que eu estou usando na minha impressora 3D sejam do mesmo modelo e fabricante. Então, neste caso aqui, eu estou dando um exemplo deste modelo, que é um 17, CS, etc. aqui, que está identificado o modelo do motor. E eu preciso pegar aqui, neste momento, há várias informações importantes aqui, nesta ficha deste motor, mas eu preciso agora desta informação que está aqui dentro desta caixa preta, que é o ângulo de passo. Ou seja, o menor passo que este motor dá é de 1,8 graus. Ou seja, quando ele dá um passo, na verdade, o eixo gira de 1,8 graus. Muito bem. Então, se em 360 graus é dada uma volta completa, então, dividindo 360 graus por 1,8 graus, que é o menor passo que esse motor dá, eu descubro que este motor dá, em cada volta, 200 passos. Ou seja, quantos passos por volta este motor dá? 200 passos. Uma outra coisa importante que eu preciso saber é qual é o driver do motor que está sendo usado. Aqui eu tenho as duas principais opções, as mais usadas, o DRV8825 e o driver A4988. Então vamos ver que características aqui me interessam aqui destes dois motores. Tomemos aqui, por exemplo, o DRV8825. Vamos observar então agora a placa Ramps, para ver o que acontece na Ramps. Observe aqui que dentro dessas caixas amarelas estão apontados os pinos dos jumpers da placa Ramps. Então, aqui em cima, sobre esses pinos, vão estar instalados os drivers, vão cobrir isto. Mas antes de colocar o driver, eu preciso optar sobre que pinos eu vou ligar e que pinos eu vou desligar. Então, aqui embaixo, à esquerda, estão os pinos abaixo do driver do motor X, depois à direita, abaixo do driver do motor Y, do motor Z, e ali acima, sozinho, estão os pinos dos jumpers da extrusora. O primeiro pino, como está assinalado aqui abaixo, é o pino MS1, o segundo pino MS2 e o terceiro pino MS3. Eu posso jampear apenas um, apenas o primeiro, apenas o segundo, apenas o terceiro. Posso jampear 2 e posso jampear os 3 pinos. Vamos ver o que acontece para cada um desses casos. Qual é o impacto disso sobre a operação do motor? Vejamos aqui então. Para o driver 8825, se eu não ligo nenhum, ele vai operar com 200 passos, um passo integral. Se eu ligo apenas o primeiro pino, eu vou dividir esse passo 2 vezes, ou seja, em vez de 200, vou dar 400 passos por volta.
Se eu ligo o segundo, eu vou dar 800 passos por volta. Eu vou multiplicar por 4 o número de voltas. E assim sucessivamente, eu vou tomar aqui o exemplo para calcular o número de passos por milímetro, como se eu ligasse os 3 pinos. Ou seja, vou multiplicar por 32, vou dar 6.400 passos por volta. Vejamos o que acontece nos eixos X e Y, que são alimentados por uma polia dentada e por uma correia. Majoritariamente, a correia que se usa é a correia GT2. Se é GT2, este 2 indica o passo da correia. Entre dois dentes da correia, qual é a distância que se caminha? 2 milímetros. O passo da correia é de 2 milímetros. Ora, se eu tiver uma polia de 16 dentes, quando o motor dá uma volta completa, a polia também dá uma volta completa. Como os dentes da correia encaixam-se perfeitamente nos dentes da polia, quando esta polia dá uma volta completa, a correia anda 16 vezes 2 milímetros, que são 32 milímetros. Ora, vamos acompanhar a conta aqui embaixo, nestas células do programa Excel. Então, se eu empurro a minha correia dentada 32 milímetros e o motor dá 6.400 passos, então é claro que por uma regra de 3 simples eu descubro que o número de passos por milímetro, ou seja, para que esta correia ande apenas 1 milímetro, para que eu empurre o eixo X ou puxe o eixo X de apenas 1 milímetro, o número de passos que o motor tem que dar, considerando os micropassos que eu obtive através dessa combinação aqui, são de 6.400 dividido por 32, o que me dá 200 passos por milímetro. E o mesmo valor vai ser usado no eixo Y. Por quê? Porque a correia é igual, a polia é igual e o motor é igual. Então, os passos por milímetro do eixo X e do eixo Y serão de 200 passos por milímetro. Ao contrário, no eixo Z, eu tenho na direção vertical um fuso trapezoidal. Existem fusos de 2 milímetros de passo, existem fusos de 4 milímetros de passo e existem fusos de 8 milímetros de passo. Neste caso, eu vou usar como exemplo aqui um fuso de 2 milímetros de passo. Então, a mesma coisa acontece, eu tenho o mesmo motor com a mesma ligação hipoteticamente, com o número de micropassos de 32 vezes 200, 6.400 passos. Então, quando o motor dá uma volta completa, a castanha que está instalada sobre o fuso, que vai puxar, empurrar o eixo Z para cima, anda de 2 milímetros. Então, é claro que para que ela ande apenas 1 milímetro, eu terei 6.400 dividido por 2, que são 3.200 passos por milímetro. Vamos agora ao caso da extrusora. Vamos ver aqui um desenho, aliás, uma fotografia da polia dentada que empurra o filamento para dentro do bico. No lugar onde esse filamento encaixa, que é esta parte aqui, que tem esse estreitamento, onde estão estes dentes, tem um diâmetro de 7 milímetros. Observe que o filamento ele não possui dentes, ele não possui nenhum tipo de marca, ele é liso. Então, quando esta polia empurra o filamento, é claro que ela recebe uma pressão para que o filamento fique
suficientemente pressionado sobre ela, mas pode ocorrer um escorregamento. Então, nós vamos fazer uma hipótese agora para fazer uma prévia configuração. Se na hora adiante nós vamos gravar um vídeo mostrando isso, como é que eu faço essa correção, havendo escorregamento, nós podemos posteriormente ajustar este número de passos por milímetro da extrusora. Mas aqui eu vou assumir como hipótese que quando esta polia se desloca de uma volta, o filamento também avança de um comprimento adequadamente ajustado. Quanto é esse comprimento? Quando eu giro uma volta, o filamento vai ser empurrado para frente de π vezes d, que é o comprimento da circunferência. Ora, se o diâmetro é de 7, então o avanço é de π vezes 7, que me dá 21,99 milímetros, aproximadamente 22 milímetros. Ora, com o mesmo número de micropassos de 6.400 passos, eu tenho um avanço de 22. É claro que o número de passos que eu tenho que dar no motor para que o avanço seja de 1 milímetro é de 6.400 dividido por 22, que é aproximadamente igual a 291 passos por milímetro. Então, agora, de posse destes 4 números, o número de passos por milímetro dos eixos X, Y e Z, além da extrusora, eu compareço aqui novamente ao Marlin e vou modificar estes números que estavam previamente digitados para 200 no eixo X, 200 no eixo Y, 3.200 no eixo Z e 291 na extrusora. Posso aqui, então, salvar o meu firmware e aí está a explicação de como você deve fazer o cálculo dos passos por milímetro para inserção no Marlin. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha, sobretudo, entendido. Então, nós nos vemos no próximo vídeo do nosso canal. Até lá!